Oi, pessoal, tudo jóia? Estamos aqui começando nossa segunda aula, né, sobre cinemática, parte teórica, para que a gente possa concluir esse PET com os exercícios que iremos fazer futuramente, perfeito? Então, vamos iniciar a nossa aula. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, para que a gente possa iniciar nossa aula. Muito bem. Então, veja bem, nosso intuito hoje é ensinar o que é cinemática, perfeito? Muito bem. Para a gente ensinar a cinemática, a gente precisa falar alguns conceitos, e é esses conceitos que nós iremos falar agora. Veja bem, o primeiro conceito que a gente vai falar é o próprio de cinemática. O que é cinemática? Cinemática é a parte da mecânica que estuda os movimentos dos corpos ou partículas sem levar em consideração o que causou o movimento desses corpos. Perfeito? Bom, o primeiro conceito que a gente precisa saber é o que é ponto material e corpo extenso. Lembrando que ponto material são aqueles corpos cujas dimensões são desprezíveis quando comparadas com outros corpos, certo? O exemplo seria o qual? De uma formiga em relação a uma calçada, por exemplo. Vamos ver como é que ficaria isso? Olha só, a formiguinha e a calçada. O tamanho dela é muito pequeno em relação à calçada, não é isso? Então, com isso, eu posso considerar que a formiga é um ponto material. Mas veja bem, eu posso chamar também essa mesma formiga de um corpo extenso, se a comparação desse corpo seja diferente, certo? No caso aqui, nós estamos fazendo a comparação do caminhão com o campo de futebol. O caminhão é bem pequeno em relação ao campo de futebol, não é isso? Então, nesse caso, ele é um ponto material. Agora, vamos fazer a comparação da seguinte maneira. Olha a formiga em relação à pedra. A formiga em relação à pedra já não é tão pequena mais. Então, quando as dimensões dela interferem no estudo do outro corpo, então ele passa a ser um corpo extenso. São corpos cujas dimensões não podem ser desprezadas quando comparadas com outras dimensões dentro do fenômeno observado. Perfeito? Muito bem. E a relação do caminhão com a rua também pode ser outro exemplo de corpo extenso. Se eu tenho um caminhão dentro de uma rua muito estreita, muito pequena, esse caminhão não é mais um ponto material, ele é um corpo extenso. Perfeito? Muito bem. Lembrem-se, nosso bonequinho está falando o seguinte, observe que se o ponto material ou corpo extenso, ele sempre vai depender de quem? De um referencial de observação. Esse referencial é muito importante. Agora, o conceito de trajetória, a gente pode falar que trajetória é a linha descrita por um corpo em movimento. Mas essa trajetória, ela pode ser observada diferente para uma pessoa dentro do avião, no caso, ou fora do avião. Dentro do avião, eu veria aquela pedrinha amarela cair em linha reta. Já quem está fora do avião vê essa observação da bolinha caindo em linha curva, ok? Então, observe que quem estiver dentro do avião verá o objeto cair em linha reta, e quem estiver na Terra verá o arco de parábola que nós vimos no desenho anterior. Perfeito? A outra situação é saber qual é a definição de posição. Então, posição é a localização do móvel na trajetória medida em relação a um ponto que será a origem dos espaços. Vamos representar? Então, olha só, eu tenho um objeto aí, e esse objeto ele está em duas posições diferentes, na posição 10 km e na posição 35 km. Então, na verdade, a posição nada mais é do que um valor para definir onde que nós estamos, perfeito? Bom, aqui eu estou te mostrando a posição 1 e a posição 2. Além disso, a gente tem que lembrar algumas coisas. Quando a posição de um móvel se altera em relação a um referencial, no decorrer do tempo dizemos que nós temos um movimento. Então, houve alteração do espaço, nós temos movimento. Se essa posição não alterar em relação ao referencial, nós vamos chamar isso de
repouso, ok? Bom, e o deslocamento? O que vem a ser deslocamento? O deslocamento nada mais é do que a variação de posições, né, num determinado intervalo de tempo. Então, veja bem, eu posso determinar a posição como variação de posição. E posição eu posso chamar tanto de x como de s. Aqui nós estamos chamando de x, mas muitas vezes iremos chamar de s também. Então, posição final menos posição inicial. X menos x0. S menos S0. Ok? E aqui eu estou descrevendo para vocês. Muito bem. Vamos observar essa seguinte situação aqui, ó. Olha só. Eu estava na posição 10 e depois fui para a posição 35, né? Vocês podem observar que o que está acontecendo aqui é um deslocamento. Então, esse deslocamento, voltando lá, esse deslocamento, se eu sair de 10 e fui para 35, o meu deslocamento foi igual a 25 quilômetros, ok? Quando eu quero calcular a velocidade de um corpo, eu tenho que levar em consideração esse deslocamento. Então, a velocidade de um corpo nada mais é do que o deslocamento sofrido por um corpo em um determinado intervalo de tempo. E para calcular essa velocidade, nós temos a seguinte equação. Velocidade média é igual a variação de espaço dividido pela variação de tempo. Onde? No sistema internacional, a unidade que nós usaremos é 1 metros por segundo. Metro de distância, segundo de tempo. Mas existe uma outra unidade também muito usada, que é o quilômetros por hora. Então, para que eu possa usar essa unidade de quilômetros por hora, eu tenho que lembrar que eu posso realizar a transformação de quilômetros por hora em metros por segundo usando a regrinha do 3,6. Basta dividir por 3,6 o valor que eu tenho em quilômetros por hora para ser transformado em metros por segundo. Caso eu queira fazer o contrário, então eu tenho que fazer a multiplicação de metros por segundo em quilômetro, por 3,6 para que eu possa transformar em quilômetros por hora. Ok? Olha só o rapaz correndo, gente. Interessante, não é? Vamos ver um exemplo recente de velocidade média? Olha só. O Brasil voltou a ser representado no lugar mais alto do pódio na prova de 100 metros rasos feminino dos Jogos Pan-Americanos, nesta terça-feira, no caso, em 2011. Após 28 anos, com a vitória de Rosângela dos Santos, que marcou o tempo de 11 segundos e 22 centésimos. Tá bom. Nesse caso, eu quero saber qual é a velocidade média que a Rosângela teve. Então, se dividirmos o deslocamento, que foi de 100 metros, pelo tempo que ela fez, de 11,22 segundos, nós teremos uma velocidade média do atleta que vai ser dada após a divisão igual a 8,91 metros por segundo. Certo? É bom lembrarmos que o brasileiro, quando pensa em velocidade, sempre vai pensar em velocidade em quilômetros por hora. Por quê? Porque a nossa velocidade que a gente usa no nosso dia a dia é quilômetros por hora. Então é importante a gente estar pensando que se eu quero saber essa velocidade que eu achei de 8,91 metros por segundo em quilômetros por hora, basta eu multiplicar por 3,6. Multiplicando por 3,6, nós vamos encontrar um valor em quilômetros por hora que é de aproximadamente 32 quilômetros por hora a velocidade média da corredora. Ok? Muito bem, gente. Essa foi a primeira parte de cinemática. Nós voltamos na próxima aula falando sobre movimento uniforme, certo? E eu espero que vocês estejam estudando direitinho aí para que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível essas aulas que a gente está realizando, ok? Com isso, eu espero vocês na próxima aula e agradeço o interesse de vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.